No Espaço Aberto de hoje eu converso com Roberto Madureira, da Nova Rota Oeste. Você que vem pelo Nortão aí, você vê obra para todo lado. Afinal de contas, é uma grande quantidade de pessoas trabalhando, sem falar dos maquinários que ali tem, né? E a meta, é claro, para 2026 está tudo definido. Bom dia, Roberto. Que alegria poder receber você aqui no nosso espaço. Bom dia, Zico. Alegria nossa, um prazer poder falar das obras da BR, de tudo que a gente tem feito pelas rodovias do Mato Grosso e prazer estar aqui pela primeira vez. É uma alegria, claro, poder receber você aqui para falar de uma obra tão importante, né? A Rodovia da Morte se tornando verdadeiramente a que é chamada da Rodovia da Produção, né? Obra para todos os lados, trabalhando a todo vapor e a projeção para 2026 toda acabada. É isso. Hoje, depois de um longo e tenebroso inverno aí, né? A gente não foi fácil, a gente tem a plena convicção de que o povo do Mato Grosso esperou demais por isso. Então a gente entende que é nossa obrigação tocar essa obra da forma mais veloz e com a melhor qualidade possível. Então, hoje nós temos aí a maior obra rodoviária do Brasil, em Mato Grosso, acontecendo. São só esse ano de 2025 que a gente está no pico das obras, são 9 frentes de trabalho, indo para a 10ª contratação agora no final do mês. O trecho todo de duplicação já contratado, um contrato de financiamento de 5,3 bilhões de reais com o BNDES já firmado desde o final de 2024. A gente tem todos esses trechos já em obra, e a gente tem uma projeção de redução do tempo que a gente tem contratual para concluir essa duplicação, que seria de 8 anos, pela metade. Então a gente deve fazer em 4 anos, até o final do ano que vem a gente deve ter todo o trecho, o contrato original lá da antiga Rota do Oeste já finalizado, e aí sobrando aí para os anos seguintes apenas algumas obras que entraram posteriormente, como o contorno de Lucas, como o contorno de Jangada, o Trevo do Lagarto e por aí vai. Mas a duplicação e os 34 viadutos, até o final do ano que vem, a gente já deve ter eles todos prontos. Uma das coisas importantes que ali é a Avenida da Produção, né? O corredor de exportação, tudo sai do Nortão, passando por aí, um grande número de caminhões. Tu teria uma base, mais ou menos, de quanto trafega aí por essa rodovia? A gente tem aí uma estimativa aí pelo fluxo nas praças de pedágio de 81 mil veículos dia, né? É um número relativamente grande para uma rodovia fora do eixo da região central do Brasil ali, do eixo econômico do Sudeste, é um número alto. E o mais impactante, Zico, é que aqui a gente tem uma proporção de veículos de carga versus veículos de passeio de 6 para 4. Então, a cada 10 veículos que passam pela BR-163 em Mato Grosso, 6 são caminhões e geralmente bitrens, tritrens. Isso faz com que, isso e mais o clima, né, essas características fazem com que a estrutura do pavimento aqui, inclusive, tenha que ser diferente. Toda a robustez do que se é construído aqui, se não tiver um controle refinado de qualidade, e nós temos 2 certificadoras, né? Nós temos o nosso controle de qualidade, uma certificadora e o controle de qualidade das empresas contratadas, né? Então a gente tem a convicção de que essas obras, elas são do tamanho que o Mato Grosso precisa, né? E isso não é maneira de dizer, com base nessas características de clima, de peso de veículos. Então, além da velocidade que eu falei aqui na sua primeira pergunta, a gente tem uma questão de qualidade. Bom, e se você me permitir falar um pouquinho de qualidade da rodovia também, tem um dado muito legal que a gente, até novidade que a gente vai receber agora no dia 25, uma premiação lá em São Paulo, a empresa de tecnologia, de uma tecnologia que nós exigimos que as nossas contratadas tenham, que é um acabamento por GPS, ela influencia num indicador que nós chamamos de IRI, né? Até o governador postou esses dias com um copo de água em cima do console ali do carro. Muito legal. O IRI, ele é o índice de rugosidade, o índice de regularidade da rodovia, e ele mede o conforto, basicamente, né? O quão liso é o pavimento.
E só para você ter uma ideia, Zico, a NTT nos exige um IRI de 2,6. Quanto menor, melhor, né? Nós já exigimos das nossas subcontratadas aí um IRI de 1,9 para que a gente tenha uma folga de vida útil desse pavimento e que fique dentro do que a NTT exige. Mas com essa tecnologia que a gente exigiu das contratadas, e muitas delas tiveram que comprar equipamentos novos, e no primeiro momento tiveram alguma resistência, mas hoje absolutamente todas estão felizes com os resultados, a gente está tendo basicamente esse IRI menos de 1. Isso é um IRI de pista de Fórmula 1, cara. Assim, é muito legal, e obviamente na média isso não fica um pouquinho acima, mas por exemplo, o segmento todo entre Sorriso e Sinop, a gente tem conseguido o IRI abaixo de 1 na média de todo o segmento. Isso significa uma das rodovias mais confortáveis do Brasil. Em um trecho de 10 km a gente teve apontado ali o IRI de 0,6, que é o que ensejou esse prêmio em São Paulo na semana que vem, agora no dia 25, que a própria empresa que fornece essa tecnologia, ela nunca identificou um IRI tão baixo no Brasil. Então isso significa que é um tapete, cara. A rodovia tá ficando, além da velocidade que a gente está conseguindo imprimir nessas obras, com as múltiplas frentes, a gente está também conseguindo trazer uma qualidade muito acima, assim, a exemplo das melhores rodovias do Brasil. Em números, quantas equipes estão trabalhando nesse período e mais ou menos questão de capacidade humana? Quantos? Bom, a gente está no pico das obras, 2025 é o ano pico das obras, esse período seco, essa janela, né? Então a gente está aproveitando bem ela com cerca de 5 mil trabalhadores na rodovia, um aproximado de 2.500 equipamentos, isso é muita coisa, Zico. Assim, a gente está falando de quase todo o parque de equipamentos que opera no Mato Grosso, né? Obviamente a gente teve que trazer de fora muito equipamento, rolos, compressores, acabadoras, caminhões basculantes, então cerca de 2.500 e 5 mil trabalhadores, fora os trabalhadores diretos da concessionária, aí, que são cerca de 1.800, 2.000 trabalhadores. E a projeção, 30 de dezembro, Sinop, Cuiabá, 100% duplicado. Agora, nesse 30 de dezembro, a gente tem uma projeção de entrega de 130 quilômetros. Né? E esses 130 quilômetros picados entre esses contratos, né? A gente descontínuos, né? A gente vai entregando parcialmente, então logo esses trechos vão ficando prontos. Esses 130 quilômetros, se concluídos, se a gente conseguir cumprir, obviamente, e São Pedro ajudar também, porque a janela seca esse ano está mais curta, né? É muito bom para o agronegócio, para a agricultura, mas para nós, para fazer obra, não é tão legal. Mas se tudo correr bem, a gente deve ter 130, que é um recorde também, mais um recorde nacional, e da gente conseguir entregar 130 quilômetros em 12 meses. Ano passado foram 100, já foi um esforço danado. Esse ano a meta 130, e não há precedente no Brasil de 12 meses, 130 quilômetros duplicados. Recentemente, mais um eixo foi inaugurado, que foi BR-163, destino Diamantino. Fala para nós essa obra também. Isso, essa é uma obra do governo do estado, né? Não é exatamente da Nova Rota, mas tem tudo a ver conosco, porque ela integra ali no quilômetro 544 da BR-163, com um viaduto que nós estamos finalizando ali também, que vai fazer parte desse novo caminho. Então, quem vem do Nortão e quer acessar a região de Diamantino e aquele lado, aquela região do estado, hoje você tem uma redução de cerca de 40 quilômetros no seu caminho, né? Então, é um trechinho de 23 quilômetros que o governo inaugurou aí, e junto com o viaduto que a Nova Rota está finalizando, vai ser um dos primeiros a ser entregues ali na região de Mutum, e vai ter essa economia de trânsito aí para o usuário da rodovia. Roberto, você comentou das obras de Sinop, das obras de Nova Mutum, que estão avançando a passos largos. Agora a questão de Lucas do Rio Verde. Como que está o projeto Lucas do Rio Verde? Excelente pergunta, Zico. Lucas é a cereja do bolo, né? Vamos dizer assim. O Lucas do Rio Verde é a única travessia urbana do Nortão que não era duplicada. Isso permitiu que a NTT topasse um projeto que foi encabeçado aí pelo vice-governador Taviano Pivetta e pelo Miguel Vaz, do ponto de vista dos municípios, e que do ponto de vista nosso, da Rota do Oeste, da nova Rota do Oeste, também faz muito sentido tecnicamente. A gente desenvolveu
a substituição do investimento de duplicação na travessia urbana de Lucas do Rio Verde para a construção de um novo contorno rodoviário da cidade, de 28 quilômetros, todo do zero, construído, duplicado, iluminado. Isso faz com que a cidade de Lucas do Rio Verde saia na frente, porque você vai ter uma nova fronteira para desenvolver lotes industriais, para desenvolver captação de novas empresas. E mais do que isso, como Lucas é um município muito organizado do ponto de vista de plano diretor, plano de expansão, plano logístico do município, esse contorno novo vai conversar com esse plano da cidade. Estamos falando de novo aeroporto, estamos falando de integração com as ferrovias que vão chegar. Então, foi uma grata surpresa o nível técnico de discussão do município de Lucas do Rio Verde para nos fazer esse pedido e que a gente, fazendo a análise, entendeu que faz muito sentido. Então, nós já realizamos o EVTEA, né, o Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental e Social. É um traçado, traz 3 traçados para que nós definamos qual nós vamos seguir. Já definimos basicamente qual vai ser esse traçado, que dá esses 28 quilômetros. E hoje a gente está finalizando o projeto executivo já para incluir, para entregar a NTT para uma análise, né? Como se trata de uma obra muito robusta, é uma análise longa da NTT, e essa é uma obra para a gente aí contratar e iniciar ela a partir do ano que vem. Então o Lucas está esperando um pouquinho mais para essas obras, mas quando as tiver, eu não tenho dúvida de que vai ser um primor ali e vai integrar perfeitamente com a cidade moderna que Lucas é. Em números, quantas equipes estão trabalhando nesse período e mais ou menos questão de capacidade humana? Quantos? Bom, a gente está no pico das obras, 2025 é o ano pico das obras, esse período seco, essa janela, né? Então a gente está aproveitando bem ela com cerca de 5 mil trabalhadores na rodovia, um aproximado de 2.500 equipamentos. Isso é muita coisa, Zico. Assim, a gente está falando de quase todo o parque de equipamentos que opera no Mato Grosso, né? Obviamente a gente teve que trazer de fora muito equipamento, rolos, compressores, acabadoras, caminhões basculantes. Então cerca de 2.500 e 5 mil trabalhadores, fora os trabalhadores diretos da concessionária, aí, que são cerca de 1.800, 2.000 trabalhadores. E a projeção, 30 de dezembro, Sinop, Cuiabá, 100% duplicado. Agora, nesse 30 de dezembro, a gente tem uma projeção de entrega de 130 quilômetros. Né? E esses 130 quilômetros picados entre esses contratos, né? A gente, descontínuos, né? A gente vai entregando parcialmente, então logo esses trechos vão ficando prontos. Esses 130 quilômetros, se concluídos, se a gente conseguir cumprir, obviamente, e São Pedro ajudar também, porque a janela seca esse ano está mais curta, né? É muito bom para o agronegócio, para a agricultura, mas para nós, para fazer obra, não é tão legal. Mas se tudo correr bem, a gente deve ter esse 130, que é um recorde também, mais um recorde nacional, e da gente conseguir entregar 130 quilômetros em 12 meses. Ano passado foram 100, já foi um esforço danado. Esse ano a meta 130, e não há precedente no Brasil de 12 meses, 130 quilômetros duplicados. As obras não param. Qual a orientação que você daria para as pessoas que necessitam da BR-163? Não, perfeito, Zico. A gente tem, obviamente, com todos esses segmentos em obra, a gente tem pontos em que há algumas situações de pare-siga, a gente tem pontos em que há desvio da pista antiga para a pista nova, porque a gente também, para entregar um trecho duplicado, significa a construção da pista nova e a recuperação total, estrutural da pista antiga. Então, há alguns desvios ao longo do caminho, trechos em que a gente tem fundação de viadutos sendo construídos, também há desvio em travessias urbanas. Então é muito importante que as pessoas tenham, primeiro, paciência. A gente sabe que não há como fazer isso tudo sem atrapalhar um pouco a vida das pessoas. Eu ouço muito a sociedade civil dos municípios. Então Sinop está com bastante obra lá, a turma me dá sugestão e a gente tenta realizar as mudanças necessárias. Nova Mutum da mesma forma, mas a orientação tomem cuidado, reduzam a velocidade. Eu tive recentemente lá no norte e vejo que ainda há muitos motoristas andando acima da velocidade em trechos em obra. Isso é realmente muito perigoso.
E a orientação basicamente é: tenham consciência que até o final do ano que vem a gente tem muitos trechos em obras. Mas também tem um lado bom disso tudo, Zico, que a gente já tem tido alguns reflexos importantes. Esse ano é um dos anos com o menor número de acidentes com mortes. Né? Hoje a gente chama de sinistros com morte, ou apenas número de fatalidades. Em que pese a gente tenha tido esse ano um acidente trágico ali, né, entre Lucas e Nova Mutum. Lucas e Nova Mutum, entre Lucas e Sorriso, né, se eu não me engano. Lucas e Nova Mutum. Isso. Né, lamentável, né, um descuido mas ali. Mas segundo foi, diz que houve um problema de saúde do motorista, né? É o que parece. A polícia que faz a apuração, mas... Segundo a Politec, foi passado que foi um problema de saúde mesmo, onde que o motorista acabou justamente numa curva batendo num caminhão, né? Onde que houve 11 pessoas mortas. Exatamente. Então, em que pese a gente tenha tido esse sinistro muito grave, né, e lamentável realmente, que deixou todo mundo ali consternado na nossa empresa, a gente ainda tem excelentes números esse ano. E mais importante ainda, no segmento que já está duplicado, Zico, a gente tem uma redução de acidentes na ordem de 80%. Claro, é um trecho pequeno ali entre Posto Gil e Nova Mutum, isso ainda não dá para generalizar, mas isso dá uma esperança muito grande, dá um indicativo do que pode ser a BR depois que a gente tiver com tudo duplicado, né? A segurança vai aumentar, os acidentes fatalmente vão reduzir, mas, claro, os acidentes continuam. É uma rodovia muito perigosa em que o ser humano continua sendo a peça mais importante, e as características vão mudar desses acidentes. Então, os números estão muito legais, os indicativos estão muito bons, mas a gente nunca vai poder parar o nosso trabalho, porque a gente precisa controlar a velocidade, controlar a questão do uso de bebida alcoólica, o uso de celular hoje é um problema muito sério. Então a gente tem todos esses trabalhos em paralelo, mas os indicativos são muito positivos aí quando a gente tiver com tudo duplicado. E o mais importante disso é que a nossa BR-163, né, graças a Deus, está deixando de ser a Rodovia da Morte para passar a ser o devido nome Rodovia da Produção. Muito em breve ela 100% duplicada, facilitando a nossa vida, né? Porque eu também resido lá em Lucas do Rio Verde e toda semana a gente está vindo para cá e nessa viagem realmente a gente tem que ter um cuidado, paciência, principalmente paciência, para a gente poder fazer uma viagem tranquila. Sim, lembrando que, né, eu falei no começo um pouco sobre o longo e tenebroso inverno que nós tivemos aí com obras paradas, né, na antiga Rota do Oeste, né, e lembrar que tudo isso foi possível aí graças à coragem aí do governo do estado, né, que encampou uma missão mesmo de resolver a questão da Rota do Oeste, da BR-163 Mato Grosso, adquiriu o controle acionário da concessionária, né, e investiu o recurso do estado, né, o governador sempre fala isso, né, o dinheiro do povo de Mato Grosso para resolver um problema que não era do governo do Mato Grosso, já que nós somos uma concessão federal, mas que toda a consequência dele ficava no estado, né? Travava um pouco a produção, atrapalhava um pouco a logística do agronegócio e também a questão do salvamento de vidas, que é sempre mais importante. Então, sempre importante destacar a coragem do governo do estado, que lá atrás, desde 2022, quietinho, sem muito alarde, começou a trabalhar nisso, com a antiga Rota do Oeste, né, o antigo acionista. Todos os ventos sopraram para o mesmo caminho, a NTT também, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, teve um trabalho espetacular, assim, pró-povo, né, pró-sociedade, né, sem olhar muito ou melhor, né, que sem olhar muito para os regramentos, né, mas alterando os regramentos necessários para fazer o que é certo, né, e foi aí que o governo do estado conseguiu destravar essas obras aí, o que estava previsto para ser retomado só em 2027, hoje a gente está olhando para 2027 com tudo concluído, né? Então eu acho que é importante deixar essa mensagem, um agradecimento ao governo do estado que também dá incentivos para que a nova rota e a nossa equipe possa trabalhar, uma equipe maravilhosa, muita gente que lá já estava, né? E que
até arrepia dizer, quando passa hoje na pista duplicada e sofreu o que sofreu no passado, né? A angústia de não estar conseguindo realizar o que veio fazer, é uma satisfação muito grande a gente hoje está podendo ver realizado a missão que a gente veio fazer aqui no Mato Grosso. E realmente, a BR-63, ela do trecho de Nova Mutum ao Poço do Gil, até Rosário, né? Tá muito linda, tá bem arrumadinha, tá bem organizada. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no nosso espaço. E eu que agradeço, espero voltar outras vezes. Seja sempre bem-vindo, então, né?